Há alguns dias foi anunciado aí nas mídias e nos jornais que o cantor MC Gui foi condenado ao pagamento de custas processuais, né, um processo em que ele foi condenado ali a pagar a indenização por danos morais a um terceiro. Em relação a essas custas, ele alegou que não tinha como efetuar o pagamento de uma vez e aí requereu parcelamento. Esse pedido foi indeferido pelo juiz, né, da Justiça Paulista, que determinou o pagamento integral, né, de uma única vez no prazo de 15 dias, sob pena da inscrição do nome dele na dívida ativa do Estado. Pessoal, a partir disso, eu gostaria de hoje tratar com vocês sobre esse tema, justiça gratuita, né, trazendo aqui alguns esclarecimentos, inclusive também sobre a questão aí da inscrição do nome da pessoa na dívida ativa a partir do envolvimento em um processo judicial, tá bom? Sejam todos bem-vindos, aqui é o canal do MG Civilista. Eu gostaria de abordar com vocês hoje o tema da justiça gratuita, né, dentro do âmbito do judiciário brasileiro. Como todos sabemos, pessoal, a atividade jurisdicional, a atividade do Estado em si, ela exige uma contraprestação, né, do cidadão. Muitas vezes, na seara administrativa, quando você faz um requerimento, você tem que efetuar algum tipo de pagamento para que o Estado tenha recursos, né, para efetivar aquela atividade. No âmbito jurisdicional não é diferente. Veja que muitas vezes a pessoa que pensa em entrar com processo, com ação judicial, ela se questiona o quanto terá que pagar ao advogado, né, o advogado que ela irá contratar, né, que muitas vezes isso até impossibilita a pessoa, né, de entrar e aí ela vai em busca de um advogado que cobre menos, né? Mas muitas vezes esquece que não é só o advogado, né, que a pessoa vai ter que arcar muitas vezes para demandar judicialmente, né, fazer um pedido ali na justiça. Isso porque, como eu falei, a atividade jurisdicional ela exige uma contraprestação. O Estado, né, para exercer esse tipo de atividade, ele necessita de recursos e muitas vezes, né, para o seu aperfeiçoamento, para o seu aparelhamento da sua estrutura, ele exige o pagamento das chamadas custas processuais, certo? Que envolve despesas, envolve a taxa judiciária também, certo? Essas custas, elas são cobradas quando você dá entrada no seu processo e muitas vezes também existem as custas adicionais, a depender aí da formulação, né, da regulamentação no âmbito de cada ente federativo, ok? O pagamento dessas custas, pessoal, ela está relacionada à condição financeira da pessoa. Vejam bem, aquela pessoa que tem condições financeiras, né, muitas vezes ela vai pleitear ali uma indenização, uma declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica, ela sabe, né, de antemão, tem que saber de antemão que ela vai ter que custear inicialmente aquele pedido, né? Quando ela entra com o pedido na justiça, ela vai ter que antecipar o pagamento de custas. Veja bem, essa antecipação se dá porque, de fato, a justiça ela vai ter que exercer essa atividade, né, se utilizando dos seus recursos, né, dos seus servidores, ali, atividades de oficial de justiça, muitas vezes atividade de peritos, expedição de cartas, expedição de mandados, e tudo isso deve ser custeado, ok? Então, há o adiantamento dessas custas para que todas essas atividades possam ser realizadas ali em bom tempo, né, de uma forma regular. Então, a pessoa adianta as custas ao judiciário, né, através ali da guia de emissão, né, e o advogado dá entrada no seu processo. Vejam, não podemos confundir aqui o pagamento que é feito ao advogado, muitas vezes antes também da entrada da ação, com as custas processuais. Isso, inclusive, deve ser bem esclarecido, né, pelo aquele advogado que vai te representar, para que você fique sabendo, fique ciente, né, de que existem essas custas a serem pagas. Mas veja, como eu falei, tudo vai depender da condição financeira daquela pessoa que vai, né, litigar judicialmente, vai procurar ali o Poder Judiciário. Por quê? O acesso à justiça ele é um direito universal, um direito constitucional do cidadão. A limitação, né, de você entrar, né, com um pedido judicial para rever, né, discutir um direito que você alega ter, ele não pode ser limitado efetivamente por uma questão econômica, e mais ainda em um país onde a desigualdade social, né, ela impera de uma forma bastante evidente. Então, assim, o Poder Judiciário, ele busca, né, e a própria legislação também, evitar, né, que o acesso à justiça seja ali negado, obstruído por conta da condição financeira da pessoa. Para isso, né, existe uma legislação, né, hoje atualmente regulada no Código de Processo Civil, né, que trata da gratuidade judiciária, né? Devido a essa ordem, né, de âmbito constitucional, a nossa legislação
infraconstitucional, ela deliberou ali, né, acerca da justiça gratuita e traz o regramento próprio específico para essas situações, ok? Então, se você não tem condições efetivamente de custear o processo, porque vamos aqui falar de valores, muitas vezes as custas estão relacionadas, né, proporcionalmente ali ao quanto você está discutindo judicialmente. Então, se você tem uma causa ali que envolve R$ 5.000, você vai ter um determinado valor. Se a sua causa ela envolve um valor, né, mais alto, R$ 50.000, as custas, obviamente, também serão mais altas. Então, a depender também do que está envolvido, né, muitas vezes, vai ter que ser feita a valoração de se você pode ou não efetuar o pagamento das custas. Essa não é uma questão decidida, né, de antemão, né, anteriormente. Ela vai ser decidida ali de acordo com a situação que for posta, né, diante do juiz. Então, veja, a pessoa que ela alega não ter condições judiciais para pagar as custas, né, porque muitas vezes ela vai estar pedindo uma indenização, vai estar pedindo ali uma compensação, uma reparação por um dano que ela já teve, muitas vezes material, de dinheiro também. E aí ela já teve aquela perda, né? Então, ser obstruído seu acesso à justiça porque ela não tem condições de pagar, né, seria algo aí bastante abusivo por parte do Estado. Para essa pessoa que não tem condições, a lei, né, o Código de Processo Civil, ele deixa claro que existem ali alguns requisitos, né, para fins de habilitação, para fins de autorização da sua entrada judicial, sem que precise pagar, né, sem que precise adiantar aquelas custas. Isso se dá através de um instrumento chamado declaração de pobreza. Né? A pessoa natural, a pessoa física, vai poder assinar uma declaração declarando, sob as penas da lei, que não tem condições de pagar, né, aquelas custas processuais. E o juiz vai poder fazer a verificação, sabendo que essa declaração ela tem uma presunção legal de ser verídica, ou seja, apenas com provas em contrário, né, que devem ser apresentadas pelo requerido, pela outra parte, que vai poder alegar que não, a pessoa está querendo obter uma vantagem indevida, porque ela tem condições de pagar as custas, mas está se declarando pobre juridicamente quando não o é. Nessas situações, o juiz vai ter que valorar e ver realmente, né, se o requerido ele apresentou algum tipo de prova que demonstre que a pessoa ela tem condições de pagar as custas. Pessoal, mas o que seria realmente essa ausência de condições, essa hipossuficiência? A hipossuficiência no quesito jurídico, na miserabilidade jurídica, ela se dá quando a pessoa não tem condições de realizar o pagamento daquele valor, muitas vezes ali R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, como nesse caso aí do MC Gui, porque se ela o fizer, ela vai ficar com falta, né? Ela vai ficar ali, vamos assim dizer, com insuficiência de recursos para a sua sobrevivência, sua subsistência. Ela não vai ter condições de manter a si e a sua família adequadamente, né? Então, nesses casos, né, em que esse valor realmente vai significar uma perda significativa, né, na manutenção da sua vida, das suas necessidades, ela vai poder alegar ali, através dessa declaração de miserabilidade, né, e buscar o judiciário sem ter que adiantar nenhum valor relativo a custas processuais. E o processo vai poder andar regularmente, sem qualquer diferenciação em relação a quem pagou ou não as custas, ok? Já quem tem condições de pagar as custas, quem recebe mensalmente um valor significativo, né, quem ofere renda ali que seja bem superior ao valor do pagamento das custas e não prejudica a sua sobrevivência, terá sim que adiantar as custas, sob pena do processo não ter andamento e o juiz mandar arquivar o processo, ok? Inclusive, pessoal, gostaria de deixar claro que a ausência desse adiantamento não significa que a pessoa está livre totalmente do pagamento das custas. Essa legislação que regula, né, a situação de pobreza no quesito da jurisdicional, ela deixa claro que se você entrar na justiça com pedido, mas é condenado no final das contas, né, o seu pedido foi improcedente, foi indeferido porque você não tinha direito, você continua obrigado a efetivar o pagamento das custas. A atividade jurisdicional foi prestada e você tem que pagar. Mas veja, essa própria legislação traz, né, o direito, né, ali uma garantia de que no prazo ali de 5 anos, né, após ali a condenação, o trânsito em julgado, né, a definição da questão, se você no prazo de 5 anos mantém aquela condição de pobreza, você realmente não vai ser obrigado a pagar, porque há uma suspensão da obrigação. No final do processo, o juiz vai verificar quem deve pagar as custas. Se a parte que ficou vencida foi condenada, ela tem que pagar, né, aquelas custas processuais. Mas se foi você que já tinha o benefício da justiça gratuita, que foi deferida lá no início do processo, você não vai precisar pagar,
né, a não ser que, nesse prazo de 5 anos, você obtenha, né, uma condição financeira bem superior que lhe proporcione condições para efetivamente pagar as custas processuais. E aí o Estado vai poder sim, né, fazer a cobrança dessa quantia que lhe é devida, né, que é um crédito ali do Estado. Veja que no caso aí do cantor, se ele não faz o pagamento das custas por ter condições, né, assim o juiz entendeu, ele fica devendo ao Estado. O Estado prestou toda a atividade jurisdicional, né, por uma causa, né, que foi demandada em virtude de uma atitude dele, né, em que o terceiro se sentiu prejudicado e requereu a indenização por danos morais. E aí o cantor foi condenado, e ele é condenado a pagar a indenização por danos morais, é condenado a pagar os honorários do advogado que exerceu atividade para o terceiro, né, o autor da ação, mas também deve pagar as custas processuais. E nesse caso, né, das condições dele, o juiz entendeu que ele tinha condições, caso ele não pague, né, caso a pessoa que tenha condições no efetivo pagamento das custas processuais, quando ela é vencida no processo, o nome da pessoa poderá ficar inscrito, né, ficar restrito ali na dívida ativa do Estado, né, ali algo paralelo ao Serasa, ao SPC, só que no âmbito fiscal, no âmbito do Estado, podendo inclusive vir a ser executado em algum momento através de uma execução fiscal, né. Então assim, pessoal, trazendo aqui esses esclarecimentos, tá bom? A gratuidade de justiça é um direito ali que pode ser adquirido, né? Contemplado ali por qualquer cidadão, desde que haja realmente a necessidade, né? De entrar judicialmente, né? E não haja condições de efetuar o pagamento, né? Devem ser observadas essas regras, né? Porque, tipo, no que toca à pessoa jurídica, né? Posso até gravar outro vídeo em outro momento falando da pessoa jurídica, o seu direito à gratuidade, mas aqui falando da pessoa física, o cidadão, a pessoa natural, essa declaração de pobreza, ela possui essa presunção de veracidade, de que ela é verídica, mas podendo haver prova em contrário. Mas caso ela seja considerada, a pessoa vai ficar ali litigando, né, com esses benefícios da gratuidade, né, muitas vezes através da Defensoria Pública, que é um órgão, né, um ente ali criado para esses fins de atender a quem é hipossuficiente, que não pode inclusive pagar um advogado. E aí a Defensoria Pública, diante daquela situação de hipossuficiência, vai poder te representar, né, e requerer claramente ao juiz que aquele processo ele tramite sem pagamento de custas. E lá no final, ainda que você não vença a ação, você vai ter esse direito, né, de obter um prazo de 5 anos, durante o qual, mantidas suas condições de pobreza, de hipossuficiência de recursos, não ter que pagar, no final das contas, nada, ok? Mas se você tem condições de pagar, tomar cuidado, porque no caso, você pode acabar tendo seu nome inscrito aí na dívida ativa, né? E vir a ser cobrado, né, através de uma execução fiscal pelo Estado, pagamento daqueles valores das custas processuais, tá bom? Isso é o que eu gostaria de falar com vocês hoje, trazendo esses esclarecimentos. Acredito que vocês poderão tirar algumas dúvidas aí com esse vídeo, né? E aguardo vocês em um próximo momento.